Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Repita comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 25, nós vamos ler do verso 27 até o verso 34. Gênesis 25, versos do 27 até o 34. Assim nos diz a palavra do Senhor: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos em tua presença, prontos a receber a tua mensagem, Senhor, nesta noite. Que esta mensagem venha do teu coração para o nosso coração, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração seja neste momento um terreno fértil, onde a tua palavra venha a ser plantada e que ela venha a germinar, crescer e dar os seus frutos, Senhor, em nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a como não sermos cristãos derrotados nesta vida. É a nossa oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar nesse texto. Ele aparentemente nos diz muito pouco. Um irmão que vendeu para outro o direito de primogenitura, mas eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite, nessa porção da sua palavra. Por que será, irmãos, que existem muitos crentes que estão vivendo derrotados? Você já parou para pensar? Por quê? É possível que você que está aqui hoje, que se alegrou, que cantou, que bateu palmas exteriormente, mas no seu interior, quem sabe você tem se sentido uma pessoa derrotada. Quem sabe? Se você tem se sentido essa pessoa derrotada, esta palavra é para você. Receba em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, no verso 38, nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Se em Cristo nós somos mais do que vencedores, por que é que nós, que pensamos que estamos em Cristo, não somos mais que vencedores e somos derrotados? Estamos nos sentindo derrotados. A palavra não é verdadeira. O que é que está acontecendo conosco? Se a gente luta, mas só vê derrota na nossa vida, só vê fracasso, em Cristo somos mais que vencedores. Então isso não é vida de cristão, concorda comigo? Se em Cristo somos mais que vencedores, por que estamos nos sentindo derrotados? Esse texto nos diz que não há razão para nós fazermos parte desse grupo não, do grupo de derrotados. Contudo, amados, se não levarmos a sério a nossa vida cristã, nós podemos sim amargar sérias derrotas. Algumas causas nós vamos extrair dentro do texto lido em Gênesis 25, da questão da venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó. Nós vamos ver algumas causas que, quem sabe, pode ser a causa ou as causas de você estar levando uma vida que você acha que é uma vida cristã, mas está sendo uma vida de derrotas. Vamos ver então nesta noite quais as causas da derrota de um cristão. A pergunta que fazemos é: por que somos derrotados em nossa vida cristã? Primeira causa: por que somos derrotados na nossa vida cristã? Primeiro, por falta de domínio próprio. Ou seja, quem não tem domínio próprio tem descontrole nos impulsos carnais. A carnalidade. Nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, nos falta o domínio próprio, e nós vamos ver dentro do texto que lição nós podemos tirar para a nossa vida. Gênesis 25, nós encontramos aqui, qual é o contexto? Nós temos aqui os filhos de Isaac, que era filho de Abraão, e Esaú e Jacó, eles nasceram gêmeos. Ora, quem nasce gêmeo, nasce praticamente na mesma hora. Mas acontece que o primeiro que nasceu foi Esaú. Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Mas se Esaú nasceu primeiro, pela lei, ele era o filho mais velho, o primogênito, ou seja, o primeiro que nasceu, Esaú. Jacó, coitado, saiu agarrado no calcanhar do irmão. Então nós estamos encontrando eles já crescidos, e Esaú era um perito caçador, e ele era um homem que gostava de andar no campo. Jacó, por sua vez, era um filho mais calmo, mais pacato, que vivia na tenda ajudando sua mãe. E Jacó sabia cozinhar. Então nós vamos encontrar nesse momento que Jacó estava preparando um cozinhado vermelho, um cozinhado de lentilhas. Você já conhece lentilhas? Realmente é um prato que é uns grãozinhos pequenininhos, redondinho, e quando você cozinha fica avermelhado. Então Jacó estava cozinhando aquela panela de lentilhas quando Esaú chegou. A Bíblia diz que tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Chamo sua atenção para o estado de ânimo que Esaú chegou. O que é esmorecido? É cansado, esgotado, fraco, abatido. Jacó estava lá, tranquilo, na tenda, cozinhando. O irmão chegou, estava caçando, andou muito e chegou cansado, esmorecido, fraco. E olha o diálogo entre eles. Vamos ler de novo? Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Ele estava cansado, abatido, com fome, e uma conversa aparentemente natural, não é verdade? Se a gente pensar direitinho, o irmão está cozinhando, a comida está pronta, o outro chega com fome. O normal seria que ele servisse um prato e desse para o irmão comer.
Mas olha o que aconteceu. Jacó, se valendo do estado de fraqueza do irmão, faz uma proposta para ele indecorosa. Indecorosa. E tem uma frase aqui que parece estar meio sem sentido. Diz: daí chamar-se Edom. O nome dele não era Esaú? Como é que ele se chamava Edom? Esaú significa o quê? Peludo, cabeludo. Esaú. Diz um pouco mais acima aqui, que saiu no verso 25, diz: saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então Esaú quer dizer peludo, cabeludo, mas diz também que ele era ruivo. Ruivo é avermelhado. O prato, o cozinhado de lentilhas também era vermelho. Então chamavam também como apelido a Esaú, porque ele era avermelhado, chamavam ele de Edom. E o interessante, se você for ver no restante do Antigo Testamento, e do Novo também tem referências, nós vamos ver a tribo dos Edomitas. Edom, Edomitas. Quem são os Edomitas que deram tanto trabalho para Israel? São os descendentes de Esaú. Esaú teve seus descendentes e deu origem à tribo dos Edomitas, que virou depois um reino. E o interessante, não eram dois irmãos, Esaú e Jacó? Esaú tinha por apelido Edom, que gerou os Edomitas. Jacó mudou o nome dele em Israel, que deu origem ao povo de Israel. E nós vamos encontrar na sequência do Antigo Testamento os dois povos, descendentes de cada irmão, que eles tiveram várias escaramuças, várias guerras entre esses povos. Vamos adiante. Disse Jacó no verso 31, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ora, ele, em vez de dar a comida para o irmão, ele pegou e fez uma chantagem com ele, como quem diz: a comida é minha, eu te dou a comida, mas em troca você vai me dar o teu direito de primogenitura. O que é isso? Primeiro nascido, pela lei deles lá, o direito de primogenitura, ele dava direito a duas coisas principalmente. Olha aí rapidamente em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Vamos mostrar na Bíblia. Deuteronômio 21, 17. Deuteronômio 21, 17 diz o seguinte: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, aqui que nos interessa, primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força, o direito da primogenitura é dele. Então nós temos aqui uma vantagem que o filho mais velho tinha sobre os demais. Ele tinha direito à porção dobrada de toda a herança quando morresse seu pai. E a outra vantagem é que ele era tido, quando o pai morresse, como o líder da família. Por isso ele recebia, irmãos, porção dobrada, porque se ficasse a viúva não tinha direito a nada, mas o filho mais velho, porque recebia a porção dobrada, tinha que sustentar a mãe viúva. É interessante, o filho mais velho, num caso de necessidade, ele podia vender o direito de primogenitura. Ele podia vender, estipulava um valor, recebia logo o dinheiro, passava para o outro irmão que comprasse, ou para uma outra pessoa que comprasse. Quando o pai dele morresse, aquela outra pessoa ficaria com a herança. Então ele podia vender antecipadamente. Bom, vamos fechar mais este parênteses, porque é importante a gente ficar conhecendo os detalhes. Vamos adiante então. Aí ele disse assim, disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Aí a gente já fica entendendo que era muita coisa. Isaac tinha muitos bens. Quando Isaac morresse, Esaú receberia a porção dobrada da herança, e só tinha os dois irmãos. Então seria dividido em 3 partes, 2 ficava para Esaú e 1 ficava para Jacó. Se Esaú vendesse o direito de primogenitura,
Jacó ficava com tudo, entendeu? E não é um absurdo? A pessoa chega com fome, pede para o irmão um prato de comida. O irmão diz: eu te dou, mas tu vai, em troca dessa comida, tu vai me passar o teu direito de primogenitura. E o que é que ele disse? No verso 32, ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Irmãos, ele estava com tanta fome, e valorizou tanto esta fome, que ele nem avaliou a negociata que ele estava fazendo. Eu vou morrer se não comer. Exagerado, né? Eu vou morrer se eu não comer. Me dá logo essa comida, então pode ficar com o meu direito de primogenitura. Irmão, aqui começa a derrota do cristão. Quando nós não temos o autodomínio, o domínio próprio, nós temos descontrole nos nossos impulsos carnais. O que é que houve aqui com Esaú? Ele teve um impulso carnal. Ele não se importou com nada, ele queria comer. Então me dá comida para cá e pode ficar com o direito da primogenitura para você. Irmãos, torna-se difícil o controle dos impulsos carnais quando nós estamos relativamente fracos. O verso 29 diz que Esaú voltou do campo esmorecido. E geralmente, nos nossos momentos de fraqueza, é que a gente cai no pecado, quando estamos esmorecidos. E é aí exatamente, queridos, que Satanás se aproveita dos nossos momentos de fraqueza para nos tentar, para nos fazer cair no pecado. Mas a gente se esquece que tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou fraco e eu tenho Jesus, aí é que eu estou forte. Como é que anda a tua fé em Jesus? Você tem se deixado vencer pelas adversidades? Você tem se deixado enfraquecer? Você está dando brecha para Satanás entrar na tua vida e cirandar contigo? Cadê a tua fé que te diz que tudo posso naquele que me fortalece? Quando estou fraco é que eu estou forte, porque Jesus está comigo. Mas a gente se esquece disso, e aí perde até a vontade de orar. Chega de noite, você se deita e não quer nem orar. Amanhece, você não ora mais. Você passa se afastando de Deus, e aí cada vez você fica mais fraco. Cadê o tudo posso naquele que me fortalece? Se você não busca, como é que ele vai te fortalecer? Se você anda se arrastando pelo chão, derrubado, derrotado. O exercício da carnalidade nos leva à inimizade com Deus, porque nós entramos em pecado, e o pecado faz separação entre Deus e o homem. Em Romanos capítulo 8, no versos 7 e 8, nos ensina, diz em Romanos 8, versos 7 e 8, por isso, o pendor, o que é o pendor? A inclinação que nós temos, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, por que somos derrotados em nossa vida cristã? Primeiro, por falta de domínio próprio, por descontrole em nossos impulsos carnais. Segundo, por não valorizarmos a graça de Deus. Em Gênesis 25, nós vemos nos versos 32, então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? No 33, ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34, Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu o seu caminho.
E olha, atente para esse final. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, normalmente isso ocorre quando o homem se deixa levar pela carne. Vejam a reação de Esaú: estou pronto a morrer, de que me vale o direito de primogenitura? Ao trocar a sua primogenitura por um prato de comida, Esaú demonstrou, na verdade, completo desprezo pelas bênçãos espirituais que viriam ao seu encontro, se ele as tivesse mantido. Na verdade, Esaú rejeitou a graça de Deus sobre a sua vida. E isso é muito sério. A palavra parece muito profunda, a igreja está pensativa, e eu creio que a palavra está entrando. É de prestar atenção mesmo e refletir. Ele rejeitou a graça de Deus na sua vida. E agora pensa comigo, quantos crentes, nos momentos de fraqueza, meus irmãos, temos também desprezado a graça de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Muitas vezes é um prato de comida, é uma bandeja de Satanás, é uma festa no carnaval, um cigarro, um copo de bebida, começa com alguns momentos de prazer em um motel, etc. Quantas coisas tem levado você, talvez, para longe das promessas de Deus? Eu não sei, você sabe sua vida. De que forma você tem rejeitado as bênçãos de Deus na tua vida, meu irmão? As coisas deste mundo são temporárias. 1 João capítulo 2, versos 15 e 17 nos fala sobre isso, sobre como as coisas desse mundo são temporárias. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. No 17 diz: ora, o mundo passa. Está vendo como é tudo temporal? O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é isso? Permanece para sempre? É a vida eterna com Deus. Nós, quando amamos as coisas do mundo, rejeitamos as coisas de Deus, rejeitamos a graça de Deus e perdemos a vida eterna. Nós também podemos cair na mesma armadilha. Quando nós vemos algo que desejamos, na verdade, pensa comigo, nosso primeiro impulso é pegar, não é verdade? Isso é o que se chama de tentação. É a tentação. Pego ou não pego? Pego ou não pego? Ou então, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou. E vai. Pego ou não pego? Pego ou não pego? Pego. E pega. Compro ou não compro? Compro ou não compro? Vou comprar. E compra. Tentação. A princípio, a gente se sente satisfeito e até poderoso pela conquista. Você está sabendo o que eu estou dizendo. Talvez já tenha passado por isso. Num primeiro momento você fica satisfeito, poderoso, mas irmão, quando você age no impulso da carne, vem as consequências, com certeza. E por que nós cedemos às tentações? Porque o prazer imediato, o prazer que a gente quer sentir, o prazer imediato, ele impede a nossa visão do futuro. Ou seja, nós exageramos o tamanho das nossas necessidades, nós não avaliamos as consequências e nós pensamos: ou eu faço isso agora, ou então a minha vida não vai ter mais sentido. Eu tenho que fazer isso, senão não vai ter mais sentido. Lembra que foi que Esaú fez? Esaú exagerou o tamanho da sua fome. Estou a ponto de morrer. Ele perdeu a visão de futuro. E a gente faz a mesma coisa. A Bíblia talvez, ao seu entendimento, pode estar exagerando,
a ponto de que ninguém trocaria o direito de primogenitura por um prato de comida. Irmão, a gente faz a mesma coisa. Quantas vezes a gente troca a graça de Deus por uma besteira do mundo? A gente perde a comunhão com Deus por causa de não resistir à tentação. A pressão do momento na vida de Esaú, ela distorceu as perspectivas dele, e ela fez com que a decisão parecesse urgente. Eu tenho que comer agora, ou então eu vou morrer. Irmãos, ele perdeu a visão do futuro. Queridos, nós passamos muitas vezes pela mesma pressão do momento. A vontade de possuir determinado objeto nos cega e nós agimos irresponsavelmente. Pensa comigo, nós compramos muitas vezes no impulso. Nós sabemos que aquela prestação, ela vai exceder as nossas condições financeiras. Eu não posso comprar aquela televisão de 30 polegadas, mas eu quero, eu preciso, meu vizinho comprou, eu não posso ficar abaixo dele, eu quero, eu vou lá e compro, sabendo que não tenho como pagar. E aí o que acontece? Eu não tenho como pagar mesmo, e eu fico devendo. E se eu fico devendo e não tenho como pagar, a palavra do Senhor disse: nada fiqueis devendo a ninguém. Se não tinhas como pagar, diz em Provérbios, como é que tomar a tua cama? E a pessoa fica naquela situação. E aí está em pecado. E aí nada dá certo. E aí se sente um derrotado. E busca Deus, mas nada dá certo, se sente um derrotado. Deus proverá. Pensa comigo, será que Deus proverá a nossa irresponsabilidade? Tem consequência. O pecado tem consequência. Nós pecamos voluntariamente, não medimos as consequências. Por que somos derrotados em nossa vida cristã? Último ponto. O primeiro que a gente viu era por falta de domínio próprio, descontrole nos nossos impulsos carnais. O segundo, porque não valorizamos a graça de Deus. A gente não se importa de perder a comunhão com Deus e peca, e aí fica derrotado mesmo. E terceiro, por buscarmos o arrependimento tardiamente. Em razão da sua inclinação carnal, Esaú foi chamado de devasso e profano na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Hebreus 12:16. O autor de Hebreus disse: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele foi buscar o arrependimento com lágrimas, mas não foi um arrependimento sincero, porque a palavra diz que ele não achou lugar de arrependimento. Então não foi um arrependimento sincero, embora ele tivesse chorado. Ele deve ter chorado de amargura, mas não se arrependeu da decisão que tomou. Irmãos, arrependimento sincero é a palavra-chave para abrir a porta da vitória. Arrependimento do coração. E abandonar o pecado é outra palavra que é uma chave para fechar a porta para Satanás. É verdade. Abandonar o pecado fecha a porta para Satanás, porque ele para de te acusar, ele para de ficar atormentando a tua vida. O que acontece com quem, primeiro, não controla seus impulsos carnais, segundo, despreza a graça de Deus, e terceiro, busca o arrependimento tardiamente, assim como agiu Esaú. O que acontece? Como é que Deus reagiu à atitude de Esaú? Abre Malaquias, capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu vou ler por causa do tempo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó?
disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Em Romanos 9,13 diz, como está escrito, fazendo referência a Malaquias, Romanos 9, verso 13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E será que Deus também está aborrecido com você? Eu vou perguntar: está feliz com Jesus? Agora responda sinceramente: Jesus está feliz com você ou está aborrecido? Como é que tem sido a sua vida cristã? Tem sido uma sucessão de derrotas ou tem sido vitória em cima de vitória? Pensa comigo mesmo. Primeiro, se você não controla os seus impulsos carnais. Segundo, se você despreza a graça de Deus. E terceiro, se você só busca o arrependimento tardiamente, você é um cristão derrotado e nem pode ser chamado, na verdade, de cristão. Você quer ser um cristão vitorioso? Faça o inverso. Primeiro, controle os seus impulsos carnais. Segundo, não vire as costas para a graça de Deus. Terceiro, reconheça-se na sua condição de pecador. Irmãos, a parte mais difícil para vencer uma tentação é passar por aquele momento breve, porém cheio de pressão. É na hora que nós estamos pressionados pelas circunstâncias: compro ou não compro, faço ou não faço, vou ou não vou, pego ou não pego. Passar aquele momento é vencer a tentação. E como é que nós conseguimos, como cristão, vencer a tentação, superar a tentação? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Primeiro, a tentação é humana. Segundo, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Nós jamais seremos tentados acima das nossas forças. Você tem força para vencer a tentação. Tudo posso naquele que me fortalece. E terceiro, a palavra diz em 1 Coríntios, que nós estamos lendo, 10, 13: juntamente com a tentação, na mesma hora que vem a tentação, Deus vos proverá o que? Livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a tentação é humana. Segundo, Deus é fiel e a tentação não é maior do que nós. Terceiro, junto com a tentação, Ele nos manda o livramento. Você só cai se você quiser. Amém, igreja? Amém. Só cai se quiser. Então, para terminar, eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, quando você estiver vivendo um momento de pressão, quando estiver vivendo um momento de tentação, o que é que você faz? Clame por Jesus. Temos promessas. Hebreus capítulo 2, verso 18: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Porém, se nós fracassarmos, se nós desprezarmos a graça de Deus, nós vamos cair. E desprezar a graça de Deus é trilhar o caminho da derrota. Quer ser vitorioso? Quer ser um vencedor? Não troque a tua vida com Jesus por um prato de lentilha que a vida te oferece. Seja vitorioso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Programa Momentos com Jesus. Está
escrito na Bíblia Sagrada: se tiveres fé, transporeis as barreiras. Se buscares a mim e a minha justiça, tudo que pedires ao Pai no meu nome recebereis. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Ao nosso redor tem anjos poderosos, nenhum mal contra nós prosperará. Pelo poder do sangue do Cordeiro, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a minha vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a minha vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado a nossa vitória. Está ligado na terra e no céu. Está ligado. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é nossa, em nome de Jesus. De Jesus. Programa Momentos com Jesus.